Tá definido então. Nós faremos 2 estudos relacionados ao ondulatório. Ondulatório. Olha só que cretino que foi Taylor para conseguir desenvolver a equação que eu vou tentar te mostrar agora. Imaginem uma corda esticada. Uma corda amarrada numa parede sendo tracionada por uma força F. Essa corda ela tem um certo comprimento L e ela tem uma certa massa. Eu acho que ninguém se incomodaria se eu chamasse de densidade linear da corda a grandeza comprimento sobre massa. O que é uma corda de densidade linear alta? É aquela corda que 1 metro... Errado isso aqui, né? É uma corda que 1 metro tem grande massa. Aí dá um número grande esse cálculo para a corda. O que é uma corda de baixa densidade linear? É uma corda que em 100 metros tem pouca massa. Ou seja, em grande comprimento tem pouca massa. Um fiozinho de nylon fininho é uma cordinha de baixa densidade linear. Se eu pegar um cabo de aço, é um cabo de alta densidade linear. Cuidado, hein? Eu já vi o vestibular desenhar a corda grossa como a de baixa densidade e a corda fina de alta densidade. Poderia, né? Uma corda de algodão bem fofa e uma corda de aço bem densa. Concorda comigo? Então cuidado, não vai pensar que a corda mais grossa sempre é a corda mais densa. Nem sempre é isso. Cara, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa corda e vou sacudir ela. E vou fotografar um pulso em forma de crista. Ah, que belo pulso! Frente de onda, amplitude, crista. Ô amigo, vem cá. Tu concordas que dá pra gente imaginar um pequeno pedaço de corda ali, com um tamanho bem pequenininho? Quando na física a gente vai usar um tamanho bem pequenininho, infinitesimal, a gente chama ele de D, de um tamanho diferencial. Como no ensino médio a gente não trabalha com isso, eu vou chamar aquele tamanho de delta L. É um tamanho da corda, a corda toda tem L, né? Aquilo ali é um pedacinho da corda. Por exemplo, essa corda tem 2 metros, eu estou usando 1 milímetro de corda. Um pedacinho pequenininho. Tu aceitas que esse pedacinho de corda está sendo puxado, está sendo tracionado por ambos os lados por uma certa força? Que é essa força que eu estava puxando a corda, né? Esse pedacinho de corda está sendo tracionado para cá por uma força F, assim como esse pedacinho de corda está sendo tracionado ali por uma força F. Nada demais, hein? Tu concordas que esse pedacinho de corda daqui a pouco vai descer? Quando essa crista for para lá, né, a corda vai descer, né, para a posição de original, né? Tu aceitas então que a força resultante que atua nesse pedacinho de corda tem que apontar para o centro dessa semicircunferência que tu enxerga aí? Tem que apontar para o centro, né, para ele voltar para onde ele estava aqui, paradinho. Vou destacar ele antes da corda ter sido balançada, ó. Ó como ele estava aqui na direção da corda. Eu sacudi a corda sobe, desce e volta para onde ele estava, né? Tu vê, eu deveria até ter feito o tamanho um pouquinho maior. Eu vou até fazer isso para que vocês possam enxergar melhor, o pessoal de trás possa enxergar melhor meu desenho. Eu vou aumentar o pedaço de corda que eu estou analisando, só para a galera poder enxergar melhor. Vocês devem aceitar que eu posso formar um certo ângulo θ ali, ó. Um ângulo central medido a partir do centro da circunferência. Vocês também devem concordar comigo que aquele ângulo θ, ele vai acabar aparecendo aqui, ó. Tu concorda que esse vetor ele é tangente à circunferência? Quando essa reta pontilhada estava aqui, esse vetor estava na horizontal, né? Quando eu inclinei essa pontilhada um certo ângulo θ para a direita, esse ângulo θ surgiu aqui, ó.
tal e qual aconteceu do lado de cá também. Dá ou não dá para decompor essa força? Dá para decompor essa força em duas forças, né? Fx e Fy. Daria para fazer isso dos dois lados, né? Fy e Fx. Por que esse pedaço de corda não vai nem para a direita nem para a esquerda? Por que ele continua ali naquela posição? Porque o Fx que puxa para a esquerda anula o Fx que puxa para a direita, concorda comigo? Então quem é a força resultante atuando naquele pedaço de corda? Quem é a força resultante atuando naquele pedaço de corda? Tem Fy puxando a parte esquerda para baixo e tem Fy puxando a parte direita para baixo. Fy mais Fy, 2 Fy. Lembra que quando um objeto estava descrevendo um movimento circular uniforme, a velocidade era tangente à trajetória? Lembra que a força que atuava no objeto era chamada de força centrípeta e sempre apontava e sempre era perpendicular à velocidade, né? Tu aceitas que aquele pedaço de corda, o pulso tem velocidade horizontal para a direita? Quando eu sacudi a corda, né, o pulso ia para lá, né? Esse pequeno pedaço de corda está sofrendo uma força resultante que aponta para o... Essa força resultante está fazendo o papel de força centrípeta. Como é que era a fórmula da força centrípeta mesmo? mv² sobre r. mv² sobre r. Olha, cara, eu tenho o direito de aplicar a fórmula da força centrípeta naquele pequeno pedaço de corda. Porque aquele pequeno pedaço de corda está agindo como se estivesse descrevendo um movimento circular. A força resultante aponta para o centro, a velocidade é tangente à trajetória. Mas nós sabemos que a força resultante pode ser escrita como 2 vezes a força Fy. Que massa que vai ter aquele pequeno pedaço de corda? Nós acabamos de definir que densidade linear é massa sobre o comprimento. Mas qual é o tamanho daquele pedaço de corda que está sendo analisado? ΔL, né? Está dividindo, passa... Tu aceitas então que o pedaço de corda que está sendo analisado tem uma massa, que é a densidade linear da corda multiplicada pelo seu comprimento? Eu tenho o direito de dizer que aquela massa daquele pedaço de corda que eu estou estudando, a massa dele é a densidade linear da corda multiplicada pelo pedacinho infinitesimal que esse pequeno pedaço de corda tem, vezes v² sobre r. Que r? Aceitas que o raio é o raio desse círculo que eu desenhei no pulso? Se esse ponto está em movimento circular uniforme, né? O raio é o raio da trajetória. O raio definido pelo pulso. Peraí. Se esse tamanho todo mede ΔL, quanto que mede essa metade aqui? ΔL sobre 2. Lembram que para seno, para ângulos pequenos, seno e tangente têm valores muito próximos? Já citei isso para as duas turmas. Que para ângulos pequenos, alfa menor que 10 graus, o seno de alfa é praticamente igual à tangente de alfa. Teste isso numa calculadora científica para tu ver como é honesta essa afirmação. Portanto, como é que eu poderia escrever o seno daquele ângulo θ? Seno é o cateto oposto sobre o cateto sobre a hipotenusa. A hipotenusa e o cateto adjacente aqui são praticamente iguais, né? Iguais ao R. Então o seno desse ângulo θ é o cateto oposto, ΔL sobre 2, dividido pela hipotenusa, R. Nada demais, né? Então eu posso dizer que o seno do ângulo θ é igual a ΔL sobre 2R. Só para ver se tu tá ligado. O que é ΔL?
tamanho daquele pedaço de corda que está sendo analisado. O que é o R? É o raio dessa circunferência que aparentemente se formou desenhando o pulso. Como é que a gente decompõe Fy a partir de F? Fy é F vezes com ou sem ângulo? Sem, né? Seno, né? Seno de θ. Mas eu acabei de demonstrar para vocês que o seno de θ é o quê? Δl sobre 2R. Isola numa, substitui na outra. Olha só que matemática que vai acontecer agora. E eu te pergunto, será que Taylor tinha vida social? Dá uma olhada. ΔL cortou ΔL. R cortou R. 2 cortou com 2. O μ que está multiplicando passa dividindo. E ao quadrado passa raiz quadrada. Está deduzida a maldita fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor. Cara, olha, para o cara aprender essa dedução e conseguir fazer isso de próprio punho, meu Deus, nós já estamos pensando em Olimpíada de Física, estamos pensando lá nas alturas. Para o cara passar em medicina nos bons vestibulares aí do país, basta que ele consiga interpretar matematicamente essa fórmula. O que a fórmula de Taylor está me dizendo? Quero ver se tu está ligado. Quando eu quadruplico a força com que eu traciono a corda, o que acontece com a velocidade de propagação? Quadrupliquei esse número aqui, ó. Raiz de 4, a velocidade duplica. Se eu diminuo a tração na corda em 100 vezes, o que acontece com a velocidade? Diminui 10 vezes. Podemos dizer que a velocidade de uma onda numa corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da força de tração na corda. Cuidado! Se aumenta 9 vezes a densidade linear da corda, cai 3 vezes a velocidade. Se a densidade linear da corda diminui 16 vezes, a velocidade aumenta 4 vezes. Quer dizer que a velocidade de propagação de uma onda numa corda é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear da corda. Num violão de 6 cordas, vocês já perceberam que as cordas têm diferentes espessuras e são feitas de diferentes materiais, geralmente? 3 cordas de nylon, 3 cordas de aço. Mudando a espessura e o material da corda, eu estou mudando o μ, a densidade linear da corda, o que fará com que cada corda gere uma onda com velocidade diferente. Além disso, o violão tem as tarraxas, né, que servem para apertar ou afrouxar a corda. Alterando a força de tração, eu altero a velocidade da onda na corda, e com isso eu consigo fazer aquela corda gerar uma frequência específica, diferente, né? Então tu vê, o cara que produz um instrumento musical, né, ele tem que ter um bom conhecimento de ondulatória para poder desenhar um instrumento, colocar os trastes nas posições certas, para que ao dedilhá-lo as frequências certas surjam. Fórmula de Taylor. A dedução é desafiadora mesmo, o cara tem que ter uma série de coisas bem resolvidas aí em física básica, né, para matar a charada. E apesar de ser uma comparação meio esdrúxula, né, um pedaço de corda fotografado num certo ponto foi considerado como se fosse um objeto descrevendo um movimento circular uniforme. Apesar das aproximações meio esdrúxulas, a fórmula é honestíssima. Em laboratório a gente confirma a veracidade desta fórmula. E uma outra dedução, essa dedução, eu já vi ela acontecer no ensino médio. Né? Em livros ela vem essa deduçãozinha. Agora a dedução que eu vou mostrar para vocês eu nunca vi no ensino médio. A outra, eu já vi essa questão cair em curso superior, tu acredita? 4ª fase de engenharia mecânica, caía na prova lá, de vibrações, controle de vibrações e acústica. Deduz a equação de Taylor. Então tu vê, né, cara? Para um curso superior, isso é corriqueiro de acontecer, mas não no vestibular. Uma questão dessa cair no vestibular, eu imaginaria só num ITA da vida, né? Num vestibular bem pesado aí.
Vamos para a segunda parte da aula antes de liberar para as perguntinhas. Vamos estudar melhor, vamos estudar matematicamente a famosa experiência de Young.